Bom, eu acho que, além de tudo isso que o Dr. Fábio colocou, há uma questão que é muito importante, que é uma cultura de institucionalização. E essa lei vem na contramão dessa cultura. Daí a exigência do juiz autorizar esse abrigamento. Em caso de emergência, essa institucionalização pode ser feita imediatamente pelo Conselho Tutelar, mas a instituição de abrigo deve comunicar ao juiz em 24 horas, para que ele possa tomar as providências, mandar ao Ministério Público, porque agora o afastamento da criança da sua família tem que ser em medida judicial, através de uma ação contenciosa, para garantir os direitos da família, para que esse abrigamento não seja feito aleatoriamente. Mas o problema é que a porta de entrada do abrigo é grande. E as providências para a reintegração ou para a colocação em família substituta são muito pequenas. Os conselhos tutelares, em que pese o valor dessa instituição e o valor de muitos de seus membros, eles não foram estruturados da forma que o Estatuto previa. A eleição do Conselho Tutelar hoje ela é uma eleição muito pouco participativa, muitas poucas pessoas votam. E o Conselho Tutelar precisava ser transformado num cargo de autoridade e não num emprego. Então, portanto, no Brasil, fora das grandes cidades, nós temos muita dificuldade com os conselhos tutelares. Então, deixar apenas o desabregamento na mão dos conselhos tutelares pareceu ao legislador inadequado. Daí a inclusão do juiz e, obrigatoriamente, o Ministério Público, porque é o Ministério Público que tem o poder de entrar com a ação de instituição do poder familiar. Por isso é que demora, porque essa ação ou não é proposta, ou quando proposta demora muito. Essa é a grande burocracia. O senhor falou em abrigos, né? Essa questão de colocar a criança no abrigo e deixar lá. A gente tem justamente um exemplo lá em Fortaleza. A Luísa dos Santos Paiva, ela é diretora do abrigo Tia Júlia, lá em Fortaleza. Oi, Luísa, bom dia para você. Eu gostaria de saber como é que funciona, qual é a sua percepção em relação a isso? Há essa morosidade? Como é que funciona essa questão aí em Fortaleza? Alessandro Torres está com a Luísa. Eu gostaria de saber como é que ela percebe essa questão da criança que entra e demora a sair. Como é esse processo? Inclusive, o abrigo Tia Júlia tem 75 crianças, das quais 25 estão liberadas para adoção. Isso porque, geralmente, a prioridade é para que a família volte, a criança realmente volte à família, até porque, às vezes, o abandono acontece em função, realmente, não de maus tratos, mas, às vezes, de uma questão econômica. Geralmente, as crianças, quando elas vão para o abrigo, o perfil das crianças do abrigo é negligência, abandono e a pobreza, né? Então é assim, não há essa burocracia. Eu não caracterizo como burocracia. As crianças, elas chegam ao abrigo e a gente abre um PA para essas crianças, que é um processo administrativo. Todos os meses a gente manda para o juizado uma planilha com o número de crianças, a situação de cada criança. Mas ao fim do processo, a maioria das crianças acaba conseguindo um novo lar, acaba conseguindo mesmo a adoção? Não, porque é assim, hoje eu tenho disponível 25 crianças para adoção e tenho 12 crianças que estão em processo de destituição do poder familiar. Eu vou lhe dizer que as 75 vão ser adotadas? Não, porque eu também tenho, no meu disso, a gente tem o perfil das crianças que não corresponde à pessoa que quer adotar. Hoje eu tenho, dessas 25 crianças que estão disponíveis para adoção, eu tenho 20 que têm comprometimento de saúde. E que são aquelas crianças que são mais difíceis. O quê? Crianças com paralisia cerebral, crianças cadeirantes, crianças que são cegas, que têm problema de surdez. O problema não está no processo em si, e sim na busca das pessoas apenas por crianças com características determinadas, saudáveis. Porque é assim, o Ceará hoje em dia, ele tem 570 crianças nos abrigos. Dessas 570 crianças, 12% está disponível para adoção. Então, em média, 74 meninas e 74 meninos. E 88% dessas crianças, elas estão nos abrigos. E o que é que acontece? Às vezes, o que emperra muito é o perfil da criança, porque a procura maior está naquela faixa etária de 0 a 3 anos. Meninas, crianças saudáveis, brancas. Ok, muito obrigado. Só para você ter uma ideia, em todo o ano passado, só 50 crianças foram adotadas aqui do Ceará. Alessandro Torres, para a edição das 10. Ok, Alessandro, muito obrigado. Obrigado também aí a Luísa dos Santos. E vamos agora a Porto Alegre, a Tatiana Bolívar. A gente falava, a gente vai a Pelotas com a Tatiana Bolívar. Oi, Tatiana, muito bom dia
para você aí no Rio Grande do Sul. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Porque a expectativa é que essa nova lei também ajude, né, a encontrar, né, os perfis, né, encaixar esses perfis de pais que querem uma determinada criança com aquela necessidade. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Tá certo. Eu tenho uma filha biológica, né, que está com 8 anos. E em 2006, depois de várias tentativas de tentar uma nova gestação, nós resolvemos entrar na fila da adoção. E desde 2006, então, nós estamos esperando. Esse mês eu estou fazendo aniversário de 3 anos de gestação, então eu e a minha família. E a gente vê o processo muito moroso e pouco transparente. Para vocês terem uma ideia, esse foi o único documento oficial que eu recebi até hoje, que é uma intimação datada de 26 de outubro de 2006, para que a nossa família pagasse a avaliação psicológica que era terceirizada pelo fórum onde nós nos cadastramos. Então é um processo bastante demorado, nós não temos restrição étnica, nós não temos restrição de gênero, a gente só pediu, enfim, bebê de 0 a 6 meses em função da nossa primeira filha, que tem muita ilusão de ter um irmãozinho, um bebezinho em casa. Mas a gente vê assim que não só a nossa família, mas diversas outras estão comemorando 3, 4 anos de aniversário na fila de adoção, o que leva muita gente, inclusive, a desistir, né? Pessoas com todas as condições para adotar e que desistem pela morosidade do processo. Ô, Tatiana, você falou que você só recebeu esse documento, né? Vocês vão procurar informações, vocês recebem que tipo de informação que justifique essa espera tão longa de 3 anos? Não, a gente, em realidade, não recebe mais nada, além das intimações iniciais para participar dos exames psicológicos com assistente social, enfim. E, no caso, eu recebi a solicitação para pagamento da avaliação psicológica. Fora isso, a família que tem que se deslocar ao fórum, perguntar, questionar, e se cria, né, uma rede extraoficial de informações, porque as pessoas que estão na fila acabam se conhecendo e acabam se comunicando via internet, telefone. Olha, fulana conseguiu, Beltrana subiu um lugar na fila. Então é algo muito informal e não há nada que justifique. Ninguém dá uma resposta assim mais consistente sobre a demora, enfim. Ok, vamos a Curitiba, né? Antes de ir para Curitiba, eu queria depois saber com o juiz da Infância e Juventude de lá, o Fábio Ribeiro Brandão, justamente sobre essa questão da morosidade, doutor Fábio. Mas antes de aí de falar com o senhor, eu queria ver com ela como é que é essa questão da espera na fila, né? Como é que é a questão do conhecimento, da informação, como é que isso chega até vocês? Vocês conseguem ter acesso a esse tipo de informação? O que dizem para você quando você chega e procura saber como é que está o andamento do processo? Certo. Eu tenho o hábito de ir pelo menos uma vez por semestre para perguntar, enfim. E até porque a gente recebe essas informações extraoficiais de pessoas que também estão na fila. E sempre me é dito o seguinte: a fila está andando, mas tem poucos bebês para adoção, não é bem assim. Então não há uma informação muito detalhada mesmo, não há transparência, a gente não tem nenhum acesso. Por exemplo, hoje com a internet, né, poderia ter mais transparência nesse processo. Quem são as pessoas que estão na lista, como é que está o andamento, o que está acontecendo, mas não existe nada disso. A gente não recebe nenhuma informação, a não ser que tu te desloque até o fórum e realmente perguntar, o que não é muito fácil, porque sempre é uma informação um pouco delicada. A assistente social, ela não abre muito, até por questões, enfim, eu acho que do próprio direito do fórum, da criança e das pessoas que estão na fila também, né? Mas Tatiana, a gente não tem realmente informações. Sim. Tatiana, você me escuta? Escuto. Tatiana, eu queria saber qual é a sua avaliação das pessoas, dos profissionais que fazem o trabalho de adoção. Assistentes sociais, conselheiros tutelares, você acha que eles estão bem para fazer esse tipo de trabalho?
Eu acho que sim, eu fui muito bem recebida e sempre sou muito bem recebida quando eu me desloco até o fórum onde eu estou cadastrada. Eu acho que não é essa a questão, eu acho que é um problema mais de sistema. Por exemplo, quando anunciaram, né, a promulgação da lei da adoção nova, eu fui imediatamente para o fórum imaginando que a partir daí o processo seria mais ágil. E a informação que eu recebi é que o Rio Grande do Sul ainda não está fazendo parte do Cadastro Nacional, que esse Cadastro Nacional estaria atendendo até então apenas Rio e São Paulo. Então a gente ainda não está incluído no Cadastro Nacional e o sistema segue moroso, né? Não houve qualquer mudança a partir da promulgação da lei. Ok, Tatiana, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente vai agora de volta para Curitiba com o juiz da Infância e Juventude, Fábio Ribeiro Brandão. Fábio, a gente estava acompanhando essa história da Tatiana, que deve se repetir pelo Brasil inteiro. Várias famílias que se cadastram, que estão aptas a serem pais e mães, e essa demora e as famílias, como a Tatiana disse, acabam desistindo do processo. Quer dizer, isso complica ainda mais a situação das crianças que vivem em abrigos, porque existem pais que querem a adoção, adotá-las, mas pela morosidade desse processo, elas vão continuar nos abrigos. Quer dizer, isso não tem uma maneira de ser resolvida, agilizar esse processo, já que existe gente interessada em adotar as crianças? Não há dúvida alguma nesse sentido. A própria modificação legislativa, em que pese o Estatuto já previsse originariamente a prioridade absoluta dos processos afetos a crianças e adolescentes, essa modificação legislativa, dando prazos para que a Justiça tome decisões e resolva em definitivo as questões, ela vem em bom tempo justamente para tentar modificar, inclusive a cultura do próprio judiciário, né, principalmente de alguns juízes talvez mais antigos, que não tenham convivido com o Estatuto de maneira mais contemporânea. Mas o que eu sempre digo é que a nova lei de adoção, que veio a reformar o Estatuto, ela está estabelecendo, desde logo, uma mudança de cultura de todos os órgãos que atuam nessa área, não apenas do Poder Judiciário. Todos nós, Ministério Público, Poder Executivo, inclusive, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e juízes, também advogados, a partir de então teremos que nos esforçar ainda mais do que já nos esforçamos para poder entregar uma tutela jurisdicional mais célere. Eu não digo até mais adequada, porque acredito que a justiça brasileira erre pouco nesse sentido. Não haja com incorreção nas suas decisões. Mas, de fato, há uma necessidade de que os procedimentos sejam acelerados, seja empregada uma celeridade, né, ainda maior do que já é feito. É evidente que a burocracia é muito grande, prevista, como eu disse, em lei, e por uma razão simples: nós não estamos decidindo um processo de entrega de bem ou de cobrança de dívida. Nós estamos decidindo um processo que envolve uma vida e a possibilidade da inserção de uma criança ou de um adolescente em uma nova família. Só para concluir esse raciocínio, eu gostaria de dizer que é muito comum os adotantes irem ao fórum e estabelecerem critérios seus para a adoção. Mas a Justiça, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, toma decisões sempre tendo como foco o adotando, ou seja, a criança ou o adolescente, e não o casal ou o postulante. Nós não estamos nunca procurando crianças ou adolescentes para famílias que não têm filhos ou que querem ter um outro filho. Nós estamos principalmente procurando boas famílias ou bons adotantes para crianças. O raciocínio é invertido do que muitas pessoas pensam. E por isso a burocracia é mais elevada, talvez, do que em outros processos de outro tipo de matéria que a Justiça venha a julgar. Ok, juiz, é uma linha tênue realmente entre essa burocracia, o tempo que se leva realmente para fazer toda uma avaliação e também o tempo que essa criança continua no abrigo, e isso complica ainda mais o processo de escolha, o processo de entrega também, né? Quanto mais tempo ela fica, menor a possibilidade dela ser adotada. Ele disse que não é uma questão de entrega de uma mercadoria, mas justamente por isso, porque não é uma mercadoria, o processo deveria ser acelerado, porque a criança está crescendo fora de uma família. Mas a gente né? volta a Curitiba.